Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Gonçalves. Este é o nosso canal com a palavra Small, um canal de devocional bíblico. Nosso propósito é estudarmos livro por livro. Estamos em 1 Coríntios. Semana passada eu iniciei um estudo sobre sobre o papel da igreja na disciplina, né? Como que a igreja deve se portar diante disso. E na minha igreja eu falei em 3 partes, né? Que assim também como aqui eu vou fazer em 3 partes, porque essa parte, né, essa porção que Paulo fala sobre a disciplina, ela é muito grande. E aí eu dividi para pregar na igreja, também estou dividindo para falar com vocês aqui nessa devocional mais curta. Mas antes do estudo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sino para receber notificações dos próximos vídeos. Deixe seu like, é importante para que o canal cresça. Com seu like, o canal vai ser divulgado para outras pessoas também. Comente, aquilo que você aprendeu ou alguma dúvida que você tem e esse vídeo não conseguiu ser claro, estarei me esforçando ao máximo para responder vocês, tá bom? Inclusive, o seu comentário pode te levar para a conferência de jovens da Fiel. Vai estar sempre passando um vídeo assim, um videozinho deles, para você sentir aquele gostinho a mais para poder comentar. Vai estar passando um card aqui, com a regrinha, para você ficar atento aí. E se você não puder ir, você pode também presentear alguém, beleza? Comente, deixa seu like, mas não esqueça de compartilhar. É importante, quando você compartilha, pessoas que talvez não tenham acesso a esse momento, porque não é inscrito, porque não me conhece mesmo, às vezes não é passado para essas pessoas, né? Se você compartilhar, pessoas podem conhecer o Evangelho e pessoas também podem crescer conosco. Então, compartilhar é muito importante. Inclusive, ajude o canal a crescer. Eu estou querendo fazer o quiz com o Jonathan e, cara, tá difícil. O 250 não tá chegando, nós estamos travados no meio do caminho. Então me ajuda aí, se inscreve, compartilha, para que nós possamos chegar logo no 250 inscritos. E eu quero fazer o quiz com o Jonathan aí, que é o desafiado. Isso é uma meta que eu tracei aí. E eu quero, tudo indica que seja ao vivo, né? Eu quero fazer ao vivo. Mas eu tô quase gravando com ele, porque em dezembro eu estarei em Barra do Corda, na minha terrinha. Então, se chegar a 250 e eu estiver no Maranhão, não vai dar para fazer a live com ele. Então, se não chegar a 250 até eu ir para o Maranhão, eu vou ter que deixar pelo menos o vídeo gravado. Então, me ajuda aí, eu quero muito fazer uma live. Será a primeira live do canal. Me ajude a chegar aos 250, por favor, para que o canal possa crescer. Pedidos feitos, né? Vamos para o vídeo da Fiel, vamos para a vinheta e depois vamos entrar no estudo. Sejam praticantes da palavra. O ouvinte não praticante é como aquele que olha seu rosto em um espelho, mas logo se esquece de sua face. Espelho, espelho meu, existe alguém mais esquecido do que eu? Na provação desaprendi a sabedoria, na tentação abandonei minha companhia. Espelho, espelho meu, existe alguém mais desaventurado do que eu? Este quarto pela língua incendiado, estas paredes, grilhões e cadeados. Espelho, espelho meu, permita-me ver além para aquele que reviveu, o justo, que ora por alguém como eu, intercessor, que a minha alma converteu. Espelho, espelho meu, no reflexo, quem vejo senão aquele que por mim morreu? A misericórdia, o juízo venceu. O Rei me chamou para perto de Deus. Conferência Fiel Jovens, 2023. A vinheta já rodou e nós vamos dar sequência então ao nosso estudo. O papel da igreja na disciplina, parte 2. É bem criativo. Mas é assim que vai ficar, né? Porque na igreja eu preguei com esse título, então eu não vou
vou mudar, vai ser da mesma forma que eu preguei na igreja, né? Mas vamos para 1 Coríntios capítulo 6, versículos 1 a 11, diz assim na minha versão NVI. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-los aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas, em vez disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Oremos. Santo Deus, Tu és soberano e mais uma vez somos gratos a Ti. Gratos porque o Senhor nos conduziu até aqui, gratos porque o Senhor tem me instruído e também tem abençoado a outros no conhecimento da Tua palavra. Conduza-me para que eu seja um instrumento apresentando o Teu Evangelho e que aqueles que estão assistindo, ouvindo, possam ser transformados pela Tua palavra. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Então, mais uma vez, nós temos Paulo exortando a igreja de Corinto, dando sequência aos ensinamentos, às exortações que ele fez, que nós estudamos, inclusive, semana passada. Bom, aqui, propriamente dito, né, nós temos mais algumas divisões, como eu sempre gosto de fazer, porque quando eu divido as perícopes, né, eu divido essa perícope em algumas porções menores, em algumas dobradiças, em cenários, para que a gente possa ter um entendimento melhor da palavra e assim eu conseguir expor melhor o entendimento do autor. Então, eu vou tentar enxugar também mais uma vez essa divisão. Primeira divisão, versículos 1 a 4. Quem deve julgar os pecados? Quem que julga os pecados? Pessoas falam que a gente não pode julgar porque todos nós somos pecadores. Sabe de nada, inocente. Assim disse um poeta contemporâneo. Sabe de nada, inocente. Quem deve julgar? Quem deve julgar é a própria igreja. Nós, conhecedores da palavra, devemos julgar os pecados. Às vezes nós nos sentimos incapazes de tal julgamento, mas como servos do Senhor, conhecedores da palavra, nós é que devemos julgar. Então, o texto é claro na sua realidade, o autor fala sobre pecados que estavam acontecendo e a igreja estava levando para o júri público para que descrentes fizessem tais julgamentos, envergonhando inclusive os próprios cristãos. A própria igreja primitiva estava sendo ridicularizada porque tais pecados estavam sendo expostos a descrentes para julgar, sendo que a própria igreja pode julgar os pecados. Então, estejam atentos a isso. Não passe para o ímpio julgar aquilo que você, como cristão, à luz da palavra, pode julgar. Então, nós temos que estar atentos a isso. Quem pode julgar? Nós mesmos, filhos de Deus, servos dele, podemos julgar seus pecados.
como nós já vimos no estudo passado, em amor, exortação em amor, para ao invés de perder, nós possamos resgatá-lo para o caminho correto. Versículos 5 a 8, procurando alguém sábio e imparcial. Então, mesmo na igreja, não pode haver parcialidade. Devem ser imparciais. Então, quem deve julgar? Aqueles sábios e que não vão julgar por ser amiguinho, mas vai julgar à luz das Escrituras, de maneira imparcial, através do ensino, através do estudo, do conhecimento da palavra. Então, quem deve julgar? Pessoas sábias e imparciais. Não é escolher o amiguinho para julgar, ou escolher aquele que mesmo dentro da igreja tem aquela desavença. Não é nem para ver desavença. Paulo fala mesmo nesse estudo. Não é nem para ter esse tipo de coisa. Não é para ter isso na igreja. Esse tipo de briga, essa desavença, esses pecados que são cometidos. Não é para ter. Isso envergonha o evangelho. Mas já que existe, procure alguém sábio e imparcial para julgar. E é isso que nós precisamos fazer. A terceira divisão, nos versículos 9 a 11, herança no reino de Deus. Então, essa porção ela finaliza com essa exortação quanto à vida de quem vive no prazer do pecado e a vida de quem vive nos prazeres do Senhor. Quem vive no prazer do pecado? E ele deu uma vasta relação de pessoas que cometem tais pecados. Vamos observá-la aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vocês não sabem que os perversos não entrarão no reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Então, esses não herdarão o reino de Deus. Não sou eu, Marcelo, que estou falando. A palavra de Deus é clara quanto a isso. No entanto, continua o texto. Versículo 11. Assim foram alguns de vocês. Ou seja, Paulo está escrevendo para a igreja que esses pecadores não herdarão o reino de Deus. Mas alguns da própria igreja já foram assim. E ele continua. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Mesmo aqueles que cometem tais pecados, que não herdarão o reino de Deus, se houver arrependimento, haverá perdão por parte de Deus. E sim, lavado, justificado, santificado, vai herdar sim o reino de Deus. Então, para aqueles que falam, eu amo a Deus e Ele me ama do jeito que eu sou, você me perdoa, mas se você vive nos prazeres desses pecados aqui citados, ao invés de viver para Deus, não, Deus não vai te salvar, não. É pesado. Mas se você vive nos prazeres desses pecados aqui citados, você não herdará o reino de Deus. A boa notícia é que se houver arrependimento, você será lavado, santificado e justificado. Aí sim, vai ter vida eterna no céu. E com base nisso, nós temos as aplicações que ficam da seguinte forma. Primeira aplicação. Um papelzinho aqui, de novo, aparecendo. A igreja do Senhor precisa aprender a julgar o pecado. Então, meus irmãos, se você, convertido no Senhor Jesus, como igreja, nós precisamos aprender a julgar os pecados. Sim, precisamos aprender. Não é tudo que eu tenho que jogar para a justiça resolver. Se existe um pecado, que a igreja julgue primeiro.
Segunda aplicação, sejamos sábios. E é difícil pedir sabedoria a Deus. Salomão, ele pediu por sabedoria quando assumiu o reinado, ele podia pedir qualquer coisa, ele pediu por sabedoria, mas mesmo em toda a sua sabedoria, ele pecou muito. Mas nós devemos ser sábios. Sim, porque ao final da vida de Salomão, ele deixou muitos ensinamentos para que a gente não caia nos pecados que ele caiu. Então, sejamos sábios. Busquemos sabedoria para julgarmos de maneira imparcial. Para que possamos julgar de maneira que honre e agrade ao Senhor. Terceira e última aplicação. Lembremos-nos da nossa herança eterna. Somos salvos em Cristo Jesus. Lavados, santificados, resgatados para glorificar o Pai na eternidade. Nós temos uma herança eterna que está nos céus. Devemos lembrar disso. A grande ideia fica da seguinte forma. Diante do pecado, o julguemos com sabedoria, lembrando que por Jesus o reino eterno é nossa moradia. Eu vou repetir. Diante do pecado, o julguemos com sabedoria, lembrando que por Jesus o reino eterno é nossa moradia. Que os irmãos fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.